Caríssimos e caríssimas, bem-vindos ao episódio 4 desta segunda temporada do Canto do Benfica. Estamos a gravar na sexta-feira pós-Edimburgo, estamos a gravar na sexta-feira pós-Académico, ainda que na memória coletiva isso já pareça uma memória distante, mas João, bom dia ou... Boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ver ou ouvir, é sempre assim. Nestas coisas do digital a malta não está, obviamente, connosco aqui. Gosto que já estejas... Rapaz, és um cota moderno. Um cota moderno. És um cota não, moderno. Porque, pá, em bom rigor, repara, estamos quase a chegar à hora do almoço. Verdade. De manhã ninguém vai conseguir ver isto. Não. Pelo menos hoje. Mas pelo menos o nosso querido Benfica continua a ser o clube mais estável que eu conheço. Estava a gozar lá fora e dizer de empate em empate rumo à vitória. Isto é uma espécie de continuidade, repetição, chamemos-lhe o que quisermos da época passada, porque temos esses dois empates para não é dissecar, até porque do Académico, e nós vamos ter isto muitas vezes esta temporada, gravamos à sexta, portanto o jogo do fim de semana anterior vai parecer um bocadinho distante, mas nós temos que tocar em vários aspectos desse jogo, interligá-los com aquilo que aconteceu obviamente na segunda mão com o Hearts, que foi um jogo para cumprir calendário, mas que eu acho que foi muito mais do que isso. Eu acho que muito mais do que analisarmos coletivamente o jogo na Escócia, vamos analisar individualmente. Mas antes disso, permitam-me só mandar um beijinho muito especial, porque estive com um grande amigo meu que eu conheço há muitos anos no fim de semana, um grande benfiquista, o Carvalho, que me apresentou aquela que é a sócia mais jovem do Sport Lisboa e Benfica. Isso não é por esta altura, será a segunda ou a terceira, que é a filha, a Maria Carvalho, e prometi-lhe que mandava um beijinho. São destes benfiquistas, João, que nós precisamos, porque a Maria ainda não percebe muito bem o que é que está a acontecer, mas já vai ser benfiquista e se calhar é melhor assim, não é? Começar a ser benfiquista antes de perceber o que está a acontecer. João. Sabes que eu também costumo dizer que os meus filhos foram livres de escolher o Benfica. Foram. Eu dei-lhes total liberdade de escolha do Benfica e a coisa correu bem. Exatamente. Portanto, ou és do Benfica ou és do Benfica, e não sim, escolheram ser do Benfica, não é? Foi uma disputa muito democrática lá em casa. João, mas vamos ao número e à pergunta clássica dos nossos episódios. Sim, nós estamos no número 4. Uhum. E eu acho que, confesso, quando eu penso no número 4, não foi no jogador que vou falar que eu pensei. Porque também acho que, se calhar como todos, somos muito marcados pelos jogadores da nossa geração, sobretudo naquela fase de adolescência, jovem adulto, que são sempre aqueles que nos marcam mais. E depois a gente também vai percebendo com o andar da carruagem, que é como quem diz, quem faz anos, não é? Já agora, parabéns para ti, que esta semana estiveste de parabéns. É verdade, portanto, eu prometi aí, que ia trazer uma prendinha, olha aqui. É verdade. Está muito bonito e vê-se o símbolo, porque o Miguel tentou ocultar. O Miguel tentou tapar com o microfone aqui no plano, mas não conseguiu. Estava eu a dizer que nós depois com o tempo vais percebendo que se calhar os jogadores não são assim tão importantes, que o clube é bem mais importante que qualquer jogador. E portanto, na minha cabeça, voltando a essa questão, quando eu penso no número 4, lembro-me sempre de Carlos Moser. É o jogador que na minha cabeça representa o número 4. Mas porquê? Porque se calhar naquela fase em que eu vivi mais intensamente o Benfica, era o número 4, ou foi o número 4 que mais marcou. O Carlos Moser era um dos melhores centrais do mundo, a par do Ricardo Gomes, que aqui falamos, e claramente titular da seleção do Brasil, quando o Brasil era um Brasil a sério. Depois, curiosamente, lembrei-me de um jogador também interessante com o número 4, e que é quase um mito urbano do Benfica, que é o Carlos Gamarra. Eu acho que é Carlos, não é Carlos? É Carlos. Quantos jogos é que tu achas que o Gamarra fez no Benfica? O Gamarra já é da minha geração, daquele Benfica do Vietnã, não é? Apanhou não, era Vietnã. Ele, se não me falha a memória, e posso estar redondamente enganado, ele faz uma época completa no Benfica. Meia época, não é? 17 jogos. Isso. E foi uma espécie de mito que se criou entre todos nós, como se fosse o maior central que passou por cá. Ele era bom demais para aquela fase. Era bom demais para aquela fase. A questão era essa. Mas ele só fez 17 jogos. Eu tinha a ideia que era meia época, de facto, sim. Mas de facto é alguém que está presente na nossa memória coletiva. Repara, o Moser fez 159 jogos. Claro. O Moser esteve presente na final da Liga dos Campeões ou da Taça dos Campeões. Portanto, é um jogador tem um peso com histórico, obviamente, completamente diferente. Agora, eu acho que, e vale a pena refletirmos sobre isto, e era essa, no fundo, também a porta que eu ia abrir agora, para durante o programa as pessoas irem comentando, é o Luísa. Eu acho que o grande número 4 que nós temos, pelo número de épocas que teve, etc. E da história moderna do Benfica. Da história moderna do Benfica é o Luísa.
O Luizão tem um palmarés inacreditável no Benfica. E eu acho que... Vou começar por uma pergunta relativamente simples. É óbvio que acertar no número vai ser difícil. Mas é quantos jogos fez o Luizão no Benfica? Porque eu acho que este número é... Já sabem, não vale ir ao 0-0 antes de responder. Exatamente. E a resposta vale pela que está no 0-0, ok, mano? É esse o ponto. Se há outras fontes, eu não conheço. Mas no fundo a pergunta era esta. Para depois daqui a bocadinho também refletirmos um bocadinho sobre quem foi o Luizão e o que significa o Luizão para todos nós. Quando dermos a resposta mais na parte final, falamos vamos um bocadinho refletir sobre isso. Portanto, a pergunta é quantos jogos o Luizão fez no Benfica? Vão comentando. João, vou-te deixar escolher. Queres começar pelo empate com o Académico ou pelo empate com o Hearts? Vamos ao Hearts. Vamos ao Hearts. Vamos ao Hearts porque é o mais recente, ontem à noite, e recuperando a ideia que eu trouxe no início, eu acho que coletivamente, ou avaliar coletivamente o jogo na Escócia não faz grande sentido. A eliminatória estava ganha. O Marco Silva faz 7 alterações em relação ao jogo com o Académico. Portanto, foi mais um jogo para nós percebermos individualmente que tipo de jogadores é que podem vir a ser úteis esta temporada. E eu vou-te fazer este desafio, dando a minha opinião em relação ao jogo de ontem. Eu acho que se tu me perguntares claramente quem é que aproveitou o jogo de ontem para se afirmar, para dizer estou aqui e bater à porta da titularidade, se calhar sendo um bocadinho injusto com um ou outro, eu vou dizer nenhum. Se me perguntares se houve jogadores que ontem me mostraram uma vez mais que se calhar não são jogadores que eu vou sentir falta se forem embora, eu anotei alguns nomes e apesar de ter marcado o gol do empate, o Luque Bacchio é o primeiro que me vem à cabeça. Não gostei nada. E vou aqui falar também um bocadinho com a emoção que eu fui tendo ao longo do jogo. Eu até tinha anotado o que é que o Luque Bacchio quer. Eu sei que ele no fim fala e diz que quer ficar, que está muito feliz, mas isso pronto, o guião do futebol é o que é. Mas não gostei nada do Luque Bacchio. Fiquei claramente com a sensação que o Dedito está a ser negociado e vai embora. Mais uma vez, linguagem corporal, atitude em campo, posicionamento, o ir atrás. Fiquei com a sensação que o homem está à espera que lhe digam podes fazer as malas e vai à tua vida. O Sheldrop, muito talento, mas também me parece que ainda está nesse limbo até ao final do mês para perceber será que vou, será que não vou. De quem começou, não gostei muito, sinceramente. O Duran estava a falar lá fora com um colega nosso aqui do 00 a dizer que gostei, o homem tem atitude, e ao que eu respondi, quer dizer, alguém que custa o que ele custou ao Al Nassr e que vai enrotulado de craque, a única coisa boa que nós lhe podemos imputar é ter atitude, também já diz muita coisa. Não sei, João, eu ainda não consegui sair desta espiral negativa, mas individualmente não houve nenhum que eu dissesse espetacular, está pronto para a titularidade. E aqui vou também tirar já o penso rápido do José Neto, miúdo, tem que jogar, obviamente que terá um futuro muito positivo no Benfica ou noutro clube qualquer. Agora, não é por ser miúdo e ter 18 anos, claro, e por ser do Benfica que eu vou dizer que ontem me provou que é um titular indiscutível. Também não me provou, faz uma assistência, ofensivamente claramente mais dotado e com características que eu acho que acrescentam mais do que o Dal. Ontem talvez pelo nervosismo, um colega nosso do Playmaker também me disse que foi o jogador mais jovem da história do Benfica a fazer uma assistência em jogos europeus. Acredito que tudo tenha contribuído para que ele tivesse mostrado algum nervosismo e tivesse cometido alguns erros, mas foi a sensação com que saí do jogo de ontem. Não se perdeu nada, o Benfica cumpriu, mas também não saí dali a achar espetacular. Tu já sabes que o Mourinho não é treinador do Benfica. Ai não? Não. Epá, é que os resultados são os mesmos. Eu sei que ele anda a treinar uma equipa que agora joga de vermelho, mas ele já não é o treinador do Benfica. Deixa-me... Eu peguei ontem naquela ferramenta do 00 de fazer equipa, o squad, e coloquei no X aquilo que seria a equipa que eu achava que o Marco Silva ia colocar em campo. E a minha lógica foi... Estou a falar disto antes do jogo, antes do jogo qual foi o meu raciocínio? A base central digamos que a coluna central do jogo vai se manter, com exceção do Richard Rios, que iria entrar para o lugar do Barreiro. Este era o raciocínio que eu fazia. Portanto, os dois centrais mantinham-se, o Enzo com o Rios e o Sudakov também se mantinham. Esta era a minha aposta. E achava que tudo o resto poderia mudar. O Samuel Soares iria jogar. Sim. Também não tinha grandes dúvidas que o Pavlidis não iria jogar. Correto. Portanto, mas nas alas eu trocava toda a gente. Pensava que o Banjaki podia jogar do lado direito,
mas depois também alguém me disse que ele tinha feito o jogo da equipa Sim, B, sim, portanto sim. não poderia ser. E aí a presença do Dedic, pronto, o José Neto era exatamente o que eu tinha pensado, o Luca Bacchio e o Sheldon do lado esquerdo eram estas as minhas apostas. Quando vi o 11 não andou muito longe Não. disto. E porquê é que eu fui buscar isto agora? Porque me parece que este jogo tinha essa virtude, dar tempo, não é? E dar jogo a jogadores que tenham jogado menos. Certo. Alguns deles, como o Sheldon, que tinha vindo do Mundial, ou o Luca Bacchio, e outros que de facto estão a precisar de minutos. Isso vale para toda a gente, não é? Vale para o Samuel Soares, Claro. como vale para o Duran, como vale para o José Neto. Um ponto prévio em relação ao José Neto. Ser jovem ou não, a mim não me garante nada, ok? Claro. O Prestiano é da idade dele. Estou a tirar Sim, para lá. sim, sim, A idade sim. dele no sentido Sim. macro. É da idade dele e ninguém questiona se o Prestiano Claro. tem ou não tem idade. Isto é, tem qualidade. Eu arriscar-me a dizer que o Prestiano ontem entrou e foi o melhor em campo. Sem dúvida. Não é? Quer Sem dizer, quando dúvida ele entrou, nenhuma. ele agitou. Sem dúvida. Não é? E agora, se fosse mauzinho, dizia ele e o Barreiro. Ele e o Barreiro. Não, mas é verdade, é verdade. E não entrou o Dal, porque se tem entrado o Dal. Ui, tínhamos ganho 3-1 ou 4-1. Resolvemos aquilo. O José Neto, há lá uma sequência de 3 lances, sobretudo defensivos, Sim. completamente pecaminosos da parte dele. Sem não é? dúvida. Agora, eu também acho que se ele fosse eslovaco, georgiano, não é? Tinha custado 17 milhões. Tinha custado 17 milhões e era um E- craque. e estava a ser emprestado ao Torino agora. Pensemos o que nós andamos a dizer do Sudakov. Nós estamos Claro. a dizer que o Sudakov precisa de tempo, precisa de jogo. E é verdade. Mas o José Neto Sim. também o precisa. Claro, Não é? obviamente. E portanto, eu ainda acredito que o José Neto vai ser muito bom jogador. Ontem não fez a melhor exibição. Certo. Ou antes, não diria a melhor. Não fez a exibição que eu esperava que fizesse, Sim. mas também acho que ficaram lá alguns sinais. Eu não é? quando digo isto, e eu tenho consciência do grau de injustiça que as palavras que eu vou dizer a seguir têm, mas vem no seguimento de coisas que eu já te disse aqui. Obviamente que lançar jovens da formação, num contexto em que a equipa coletivamente ou não está a funcionar bem porque a época não está a É correr isso. bem ou porque há muitas mudanças, complica sempre a tarefa. Mas eu também já disse aqui que eu também gosto de ver miúdos a serem lançados nestes contextos, porque muitas das vezes é nestes contextos que tu vês qual é o miúdo que tem de ou não facto é tem. diferente. Eu dou sempre o exemplo do João Neves, e aqui é que entra a questão da injustiça. Obviamente que não há muitos João Neves. Só conheço um. Eu só conheço um e acho que Farta-se de ganhar. o farta-se moço. de ganhar. É uma coisa, até já, eu ia dizer quase um palavrão que eu não sei se pode dizer aqui, rapaz, respira. Mas eu gosto de ver miúdos nestes contextos também, porque se tens fibra. O exemplo de Prestiani, não é? Quer dizer, ou tens ou não Eu tens. já elogiei o Prestiani aqui nos últimos 2 episódios, porque eu acho que dentro de tudo o que lhe aconteceu, repito, com culpa dele, eu acho que se calhar era um abanão que ele estava a precisar, de cometer um erro na vida e sentir-se encostado à parede, e ele foi muito encostado, mediaticamente deve ter sido uma brutalidade para ele, até ver grande reação. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação ao Manu, porque o Manu joga a central e claramente parece-me que não é uma opção. É isso. Isto para mim é clarinho. O Dedic, tu já disseste algumas coisas e eu queria falar sobre o Duré. E eu acho que o Durá vai ser jogador. Estou absolutamente convencido. Estás? Porque aquele comprometimento que ele tem, e reparem, não estou a falar só da atitude. Sim, sim, é o sim. comprometimento face ao histórico que parece que traz. Sim. E esse comprometimento pode de facto alavancar porque ele qualidade tem. Agora, Sim. não é aquele jogador, e isso sentimos falta, que recebe a bola, como o Pavlo diz, e vai jogar. Certo, são jogadores muito É diferentes. um jogador muito diferente. O Luque Bacchio, eu acho que tu disseste tudo. Pá. O Luque Bacchio é só encostar um bocadinho mais à linha e apanha a linha que vai para outro sítio qualquer. Pá, a sério, não é... Ele está na linha errada. Eu acho que ele está à espera do autocarro e aqui está uma estação de comboios. Só pode. É a única Só explicação que eu pode, só encontro. pode. Agora, É- preocupa-me o Sudakov, confesso. Foi a nota que eu Tá queria aqui. tirar do jogo de ontem. Mas vamos Preocupa-me. tirar 2-3 minutos para falar de Preocupa-me o Sudakov. Sudakov. Porque, das duas uma, ou temos aqui, de facto, um flop gigantesco, e eu não quero acreditar nisso, porque eu continuo a dizer aquilo que disse desde o primeiro dia. Eu tinha visto o Sudakov antes, e eu vi-o fazer melhor do que isto. Mas também é verdade, é que o tempo está a passar, os jogos estão a decorrer, o Marco Silva deu-lhe tudo. Eu acho que é impossível dar Fazer mais mais. conforto emocional Não. publicamente, que foi o que o Marco e o coletivo está internamente, não organizado sei, para ele. para fazer brilhar. Sem dúvida. Portanto, ó meu amigo, porquê? Porque eu acho que se o Sudakov não der à perna, há um rapaz da Dinamarca, ou da Noruega, desculpem,
da Sim. Dinamarca, da Noruega, que vai apanhar o lugar. Isto é, Mas eu começo a ficar preocupado com esse rapaz da Noruega. o Fred O que é feito dele? estava constipado. Foi uma Não, foi uma uma gastrite. constipação. É sério, parece que eu li qualquer coisa sobre isso. Mas isso foi antes do jogo de Santo Galo. Mas é uma, sabes que nesta idade tu já vais lá chegar. Tu vais lá chegar e vais ver. Sabes que há uma determinada idade. O Fred é um rapaz já muito antigo. Percebo. Tu olhas para o cabelo A julgar dele, pelo moça. cabelo, sim. Não é? E é o nosso capitão. É verdade. Venha rápido. Nós tivemos um capitão ontem. Eu não vou comentar aquilo. Bom, mas não interessa. O que é que eu O ia nosso dizer? mister já explicou. Pronto, ok, tudo bem. E não te esqueças, in Marco, we trust. Always. Que coisa linda. Marco, o Sudakov vai perder o lugar para o Fred. Temo. Ok? Porque eu acho que o Benfica poderá jogar muitas vezes com um médio Enzo Rios, Até pela questão que falamos aqui antes da organização dos outros médios. Barreiro e Fred. Se eu achava, perguntavas-me quem é que vai Como é sair, que vamos tirar o Barreiro? vamos tirar o Barreiro da equipa, Não tiramos. e eu começo a achar que é o Sudakov que vai sentar. É porque Está a demorar. está a demorar muito. Agora, eu também acredito que segunda-feira vai fazer o jogo da vida dele. E segunda-feira é que vai ser. Mas a sério, é isto. Tu usaste uma expressão muito bonita popularmente, que é o dar à perna. E é a sensação que eu tenho do Sudakov. Eu acho que ele não é mais do... Eu há uns tempos li que o Sudakov é aquele tipo de jogador que tu tens que entender. Que não é um jogador que seja facilmente compreendido à vista. Quer dizer, eu não quero entrar aqui em doutoramentos futebolísticos, quer dizer, o homem... questão mental de... E não é isso, tem pouca chegada à área, tem pouco último passe, gol não tem Ele nenhum. à área chegou 2 vezes ou 3 ontem, mas não acertou, foi na bola. Sim, Coube tem lá aquela primeira... possibilidades. Sim. E Mas um aí é culpa do cabeceamento. Durante que desviou primeiro. E o cabeceamento. E o que ele fez cabeceamento, também. exatamente. Pronto. Mas sim, voltando aqui à metáfora da discoteca, eu ontem, a certa altura, apaguei a luz e fechei a porta. Ou seja, tu não danças com ele. Não danço com o Sudakov. Pronto, ok. Para quem não... Isto é quase uma inside joke do canto. Eu ia olhar para ali. Exatamente. Mas sim, temo... Com 40 anos já pode tudo. Já Se posso quiser dançar tudo, com o Sudakov, dança. É isso, exatamente. A minha mulher deixa-me, não há problema nenhum se eu quiser dançar com o Sudakov. Mas sim, ontem individualmente acho que Era isto. Acho que o jogo ontem era para isso. pouca gente aproveitou para não dizer ninguém. Acho que a questão do central ou dos centrais, eu acho que o Marco Silva está a falar uma linguagem clara ao fazer a gestão. Voltou a fazer, não é a primeira vez que ele faz isto. Ao colocar o Manu uma vez mais, e eu tenho pena, eu já percebi que o Manu para ele não é opção para 6. E podemos fazer aqui uma transição. Vamos mais à frente falar ainda do mercado e da questão Palhinha, que eu confesso que já me está a meter alguma confusão. Ontem, afinal, já estava fechado no Aston Villa, agora o Benfica ainda não desistiu. Mas podemos falar um bocadinho mais à frente sobre essa questão, porque eu acho que é uma questão importante. Vamos andar 3, 4 dias para trás, 4 dias, para um jogo completamente diferente, mas que me deixa com uma sensação muito parecida. Eu escrevi isso no X, a seguir ao jogo com o Académico, que houve muita coisa boa, e eu concordo com toda a gente que disse que a equipa não parecia a mesma da época passada. Os jogadores não pareciam os mesmos, mas a verdade é que já estamos 2 pontos atrás do Porto. E num campeonato como o nosso, como ficou provado uma vez mais na época passada, andar a correr 2 pontos atrás e de repente nós jogamos com o Porto à 7ª jornada. Ué, peraí, deixa-me ligar o tradutor. Tu disseste 2 pontos, que não querias dizer 2 penaltis. Não queria dizer 2 era penaltis. pontos mesmo. Pontos. Isso a discussão dos penaltis Mas já lá vamos. eu deixo para outros e mais à frente. Até porque eu vi o jogo do Porto. É sério. As coisas que Tu sabes bem fazer porquê anos, e a pois malta é. sabe bem porquê, porque estávamos por casa, não havia planos melhores e então pronto, tivemos que ver o Porto. E eu vi os 2 penaltis e não há nada a dizer sobre os 2 penaltis, amigos. Mas difícil Mas vamos lá ver. analisar aquele jogo. Eu nesse aspecto estou mais tranquilo, confesso-te. O resultado pode vir a ser o mesmo. Não é? Eu estou preocupado por essa questão. Podemos matemática. voltar a ficar em terceiros e pronto. Sim. É o que é. Agora, eu vejo um objetivo, vejo uma ideia de jogo, vejo as coisas a andar, a equipa a melhorar e repito, nós estamos a fazer uma pré-época em movimento. Sim. E o jogo que nós fizemos com o Académico de Viseu, em condições normais, era uma goleada. Claro. Não te esqueças que nós não tínhamos público na bancada. E o Bruno Pinheiro fez questão de Eu sublinhar estou isso. convencido que se temos público na bancada, eles tinham saído lá com uma goleada. É a minha convicção.
Posso estar completamente errado. Sim, sim, claro. Porque eu acho que, obviamente, se a malta disser o público não tem influência nenhuma, então façam os jogos todos à porta fechada. Claro. Ou então todos os clubes jogam fora de casa. Não, e aí Há atenção, de ter, não é? respeito total pela honestidade intelectual até do Bruno Pinheiro e da malta do Académico, que disseram no pré-jogo e no pós-jogo que era uma vantagem não haver público. Claro. E ele fez questão de dizer isso, que se calhar com público na primeira parte estávamos a levar 3 Mas ou também 4. acho que, para bem do espetáculo, o próprio Académico de Viseu há de ter sentido, sem culpa nenhuma, naturalmente, a falta do público, porque eles mereciam um regresso à Primeira Liga com público. Imaginemos Mas que é o o que é. Académico deste divisão no final da época e não volta tão cedo. Mas isto. na Luz sem público. E não perdeu. Agora, dizer que eu acho que vale sobretudo por isso. Onde é que, do meu Eu ponto sou de mauzinho, vista... mas tu às vezes ainda Não, mas é consegues verdade. espetar a faca e rodar. Mas repara, o que aconteceu foram 2 momentos, nem é questão da chegada à área, porque eu não acho que o Académico de Viseu tenha feito sequer jogadas de muito perigo. A chegada à área, 2 erros, 2 golos. Numa espécie de exagero, dizia-se que eles, em meia oportunidade, marcaram 2 golos. Sim, sim. E isso faz parte do futebol, quer a gente queira, quer não. Não acho que a questão tenha sido os centrais. Eu também já disse que os golos, da forma que acontecem, não são responsabilidade dos centrais. Também não acho que a culpa não tenha sido do Trubin, até porque ele estava no banco. Do Trubin não foi, Não seguramente. foi, não é porque ele estava no banco. E portanto, isto para dizer o quê? Futebol. Sim. Podíamos ter marcado seguramente muitos golos, podíamos. Acho que a equipa está a melhorar. E nota-se aquela frase do futebol, um chavão, o fio de jogo. Sim, sim, claro. Nota-se que há uma ideia de jogo. Sim. E nesse aspecto o Marco Silva ainda ontem diz uma coisa: nós para pressionar onde queremos pressionar, para jogar alto como queremos jogar alto, tem que sair do corpo. Tem que sair do corpo. E era por isso que eu há pouco falava sobre o Duran, e por isso é que eu acho que o Luque Bacchio não vai ter andamento. E o Sudakov provavelmente vai sair. É aí que eu estou. Portanto, já aqui alguma coerência coerência. E acho que o Marco Silva claramente começa a ter um plantel. Por exemplo, eu acho que a meia hora final de ontem claro. é o jogo-treino para o jogo de segunda-feira com o Casa Pia. O Casa Pia. Os jogadores que entraram são os jogadores que vão fazer parte do 11 de segunda-feira, de um jogo que naturalmente é para ganhar, porque é como te digo, tu tens razão quando dizes estamos 2 pontos atrás. Faz parte. Não acho que seja dramático. O Benfica começa muito mal, quase sempre, é histórico, esta coisa dos campeonatos. Se eu estava à espera de melhor, estava. O que é que fica daquele dia? Aquela recepção inacreditável do povo do Benfica, que fez uma recepção à equipa. É possível. É possível. E que não seja uma exceção. E que passe a ser regra. Correu tudo bem. Correu tudo lindamente. Eu portanto, não sei não percebo o que às vezes acontece, mas eu creio que é uma questão da polícia. Sim, a polícia não permite que aquilo aconteça. E para ter acontecido no último domingo foi preciso uma série de e pelos negociações e cedências. Não, repara, vamos lá ver, são se calhar 2 coisas diferentes. Sim. Para o Benfica, se tu quiseres organizar um evento, desde que não cortes uma via pública, certo. A única coisa que tu precisas pedir é uma licença de ruído. Não precisas fazer mais nada. Se a seguir quiseres garantir, avisar a polícia, os bombeiros, que num determinado sítio vai acontecer o evento X, tu podes fazê-lo. Mas a única coisa que tu precisas garantir é, se houver ruído, que tens uma licença de ruído para que possas atingir um determinado nível de ruído, ou até depois de uma determinada hora, etc, etc, etc. Ainda aquilo acontecer no perímetro privado do Sport Lisboa e Benfica, o Benfica não precisava de fazer mais nada. E o Benfica entendeu que não era preciso segurança policial. Certo. E eu começo a achar que se calhar é este o caminho. Pois. Agora, obviamente, quando o Benfica chama as forças de segurança para organizar um jogo que mete 65 mil pessoas... Sim, ali estavam 4, 5 no máximo. É claramente diferente. E aí a PSP diz, não, desculpem, não é por aqui, é por ali. E quem manda é a PSP. Claro, pois. Agora, o que a mim me surpreende sempre é que a PSP, porque é da PSP que estamos a falar... não permita determinadas coisas naquela zona do país, da cidade, permita noutras, e a PSP de outras cidades permita tudo e mais alguma coisa. Sim, é um assunto, nós não estamos a trazer esse assunto porque nos apetece, é um assunto que tem sido debatido entre a malta do Benfica. Entre a malta do Benfica, várias questões têm sido colocadas. E aquela vénia, desculpa-me, eu tenho que referir, até me arrepiei. É bonito. A vénia as duas, eu ia falar das duas. A vénia que eles fazem cá fora. Sim. E depois a vénia que fazem dentro do estádio. Sim, sim. São 2 momentos incríveis. Sem dúvida. De quem percebe o quão importante é para o adepto aquilo. Sem para dúvida. Todos nós, a vénia, que é uma tradição muito bonita do Benfica. Sem dúvida. E eu na altura
escrevi, aliás, tinha um post preparado, depois não publiquei. Às vezes é tão simples perceber-se o essencial. E aqui a mensagem é para a direção do Benfica também, que não raras vezes por não querer, por não se lembrar, acredito que a maioria das vezes é por não se lembrar, mais do que por não querer. Acho que não se lembram. Que pode ser tão fácil e tão básico criar, para usar uma expressão que eu usei aqui no episódio anterior, para ativar a malta, como aquilo. Reúnam-nos na Praça Centenário, deixem os adeptos à vontade, façam a barreira que têm que fazer, deixem os jogadores passar pelo meio, que percam 10 segundos, foi o que eles perderam com a Vénia. E a malta está no espírito, siga, não é preciso depois DJs, nem colunas, nem nada, é aquilo. O adepto não precisa de mais do que aquilo, e eu atrevo-me a dizer que o jogador também não precisa de mais do que aqueles segundos, minuto que seja, a passar no meio do povo, ouvir, rir, cumprimentar e vamos à Até vida. porque eu acho que os jogadores ouviram o apoio dos adeptos Sim, claro. durante o jogo todo. Claro, Portanto, obviamente. sentiram E dentro da frustração, que foi o empate, porque é uma frustração, e eu não posso dizer que não é, e que estou super confiante, porque cá está um empate, já arrancamos com um empate. A exibição provou pelo menos que a equipa está comprometida e que há o tal trabalho que tu falaste. Agora é ganhar, a Rio Ao Casa Maior. Pia. Que não tem sido fácil nos últimos anos, mas quer dizer, mas depois há aqui estas estatísticas, atenção, que eu acho que também são importantes, mais do que estarmos hoje aqui a dissecar ou a criticar, também para refletir, para percebermos o que está a acontecer. O Benfica, nos últimos 20 jogos, perdeu, e eu não quero dizer asneiras, onde é que eu tenho isto aqui, 18 pontos no Estádio da Luz. 12 vitórias e 8 empates. Comparativamente no mesmo período, o Porto perdeu 10. Isto explica porque é que o Porto foi campeão o ano passado, porque é que o Porto já vai com 2 pontos de avanço, porque jogaram os 2 em casa. Portanto, também temos que começar a compreender o que é que está a falhar. Será que é a Luz que coloca demasiada pressão? Esta última não foi. Pois, mas se calhar fora. Se calhar, eu vi alguém escrever que, muito bonito, o que se fez à equipa na chegada, mas percebemos que historicamente isto não costuma ajudar. Depois há esta sensação quase que, não sei se encontra paralelo. É verdade. Sempre que há uma grande recessão, a coisa corre A coisa corre mal. E portanto é preciso corrigir rapidamente esta perda de pontos em casa, sobretudo, porque não faz sentido. Os jogos em casa do Benfica no campeonato é muito simples. Tem que ganhar os jogos todos. É isso. Isto como ponto de partida é isto. Atendendo a que já perdemos 2 pontos, Não pode perder mais nenhum. Não pode perder mais nenhum. Se quer ser É campeão, por não aí. pode perder mais nenhum. E agora o Casa Pia, e eu estava há pouco a procurar, meio a sério, Pois. meio a brincar, o valor de mercado do Casa Pia é 22,5 milhões. Isto dá um bocadinho a ideia, vocês pensem, a malta que nos está a ouvir ou a ver, quando nós jogamos com um City, com um Bayern desta vida, ficamos sempre preocupados porque eles valem muito mais do Sim. que o Benfica. E aceitamos a derrota E aceitamos como algo a normal. derrota como algo normal. Se aceitamos a derrota como algo normal nessas circunstâncias, e eu não aceito, como se provou ano passado com o Real Madrid, então também temos que aceitar como mais do que natural a vitória ao Casa Pia. Sim, sim. É exatamente isto, porque a diferença de valor percentual, claro, do Benfica para o Casa Pia é muito maior do que do Benfica para qualquer uma dessas No equipes. City, Bayern, no Liverpool. Sim, sim. Portanto, ganhar ou ganhar é a alternativa. É ganhar ou ganhar e seguir em frente. Vamos falar de alguns assuntos de mercado, porque eu acho que são relevantes e quero ouvir a tua opinião. De mercado? De mercado. Ok. Eu já não posso ouvir falar em João Palhinha. E não tenho nada contra o João Palhinha. Acho que é um ótimo jogador. Mas a minha informação, inside information É de que ontem, está fechada. é que ele já não vinha para o Benfica. Mas, entretanto, Inside Information passou que o Aston Villa, afinal, também já só quer empréstimo e o Benfica ainda não desistiu. Mas isso para mim é irrelevante. Então. O que eu retiro é sempre das declarações da nossa malta. E o próprio Marco e o próprio Rui não têm dito categoricamente esqueçam o João Palhinha. É um assunto arrumado e agora nas declarações do Rui Costa, que nós podemos falar um bocadinho mais à frente, foi esquivo, portanto não há aqui um capítulo fechado e ontem ao final da tarde o assunto estava outra vez a ser levantado. Se o Benfica realmente quer o João Palhinha e se já percebemos que está difícil, que o próprio João Palhinha se calhar não quer tanto, não há um plano B? Porque também já percebi, já me deu a entender que é uma posição que o Marco Silva faz questão de reforçar. Porque não vê o Manu para essa posição,
porque senão estaria a jogar o Manu nessa posição e só jogou em St. Gallen e ficou queimado, entre aspas, parece-me. Anda a jogar o Enzo, que não é o mesmo jogador, ou o mesmo estilo de jogador do Manu, muito menos do João Palhinha. Portanto, parece-me, por aquilo que eu vou lendo nas entrelinhas, nas declarações do Marco Silva, pela insistência naquela posição, que é uma posição que ele quer ver reforçada, estamos a 2 semanas do fecho do mercado. Se o João Palhinha não vier, o Benfica tem um plano B. Ou vale a pena esticar este processo tanto tempo? Eu acho que é um bocadinho a história do Central. Sim, não é? é Também isso. fica preciso um Central e o Rui Costa faz a declaração a dizer que nós não andamos aqui a correr. Sim, temos é que queremos contratar escolher bem e não aquelas- depressa. O que aquelas no frases caso do Rui feitas. Costa acaba por ser um bocadinho... Não é? Pronto. é? Mas Escolher em bem. bom rigor, o Benfica precisa de um Central com outras características. O Marco Silva também o Sim, já o refere. disse. O Rui Costa diz vai chegar um Central. E eu acho que o que tu estás a dizer sobre o médio 6, O 6 clássico. um de 6 mais clássico, certamente virá. Agora, se me perguntas qual é o plano B do Benfica, eu também não faço ideia. Pois é. Porque também ainda nem percebi se o A é o Palhinha, não é? Porque também fica aqui estranho. Não, a minha questão aqui Agora, é... nós não temos dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Pois, A situação financeira do Benfica não é simpática. não é. E Por sem, força, e sem Liga não é? dos Campeões, Exatamente. menos ainda. Por não é? força dos milhões que foram gastos nos anos anteriores, Sim, sim. sem grande retorno, o Ivanovic já seguiu viagem e custou muito dinheiro. É isto. Estamos aqui a falar do Sudakov, Custou muito dinheiro. que custou muito dinheiro e nós estamos com a sensação de que Estamos a falar do Kaminski, 17 milhões. 17 milhões. E eu em relação ao Kaminski, estou à vontade para falar. Eu andei à procura, mas depois não encontrei, porque ia trazer até para o Miguel depois pôr em pós-produção, mas não vale a pena. Quando o Kaminski é contratado, num grupo de amigos que eu tenho de benfiquistas, perguntaram-me, porque ele vinha da Bundesliga, eu fiz vários jogos, acho que já contei esta história aqui. E eu disse, opá, não. É um jogador simpático, mas não acho que seja um jogador titular de caras para o Benfica. E infelizmente está a prová-lo. E obviamente que eu não quero vir para aqui todas as semanas dizer que o Kaminski é um flop e que não tem nível para o Não, Benfica. flop não é porque nunca ninguém pensou nada de bem dele, não é? Mas depois, pelo menos, tentar justificar com algo palpável e com números. O Kaminski é extremo. Portanto, é alguém que supostamente Está perto da está perto da área. assistências, golos, não é? Ele tem nos últimos 4 anos, 4 épocas, uma média de 5,5 golos assistências por época. Ou seja, no total das duas coisas. Não estou a dizer uma média de 5 golos e meio por época. Quer dizer, o Trubin no ano passado marcou mais golos que ele, queres ver? Não é? A questão é esta. Ele tem uma média de 3 golos por época e uma média de 2 assistências e meia por época. No Wolfsburgo e no Colónia. Ele foi emprestado pelo Wolfsburgo ao Colónia. E o Wolfsburgo era uma equipa que o ano passado desceu de divisão e que nos anos anteriores escapou quase sempre com o olho negro. Ou seja, eu percebo que o Benfica não tem a capacidade, cá está, para contratar um João Palhinha ao Bayern, que o Bayern não o quer, mas é um jogador de outro nível. Não tem a capacidade de chegar aos grandes clubes europeus Certo. e contratar uma das reservas que para eles não servem, mas que para um campeonato português sejam bons. Mas é preciso maior critério. Porque se o Kaminski falhar, eu espero que não falhe, mas os sinais não são bons e pela hierarquia que nós temos visto da aposta do Marco, é o último. Mas se olharmos para os anos recentes, tem sido, é muito dinheiro em jogadores que não rendem. Eu imagino o Kaminski sentado lá em casa com a Maria dele. Diz, olha, o Toca ao Benfica quer-me telefone, contratar-me. E a mulher começou-se a rir. E fica sério. Diz, opá, É verdade, eu sou parece um que é jogador verdade. de Colónia, meu. Pá, Não é? Isto faz-me lembrar o Jan Niklas Besta, não é? E, tu tens uma memória para essas coisas que a mim... faz-me lembrar isto só para os jogadores que vieram da Bundesliga que eu adoro. Mas olha, O os que vieram- Waldschmidt. Mas os que vieram da Alemanha nenhum É isso. resulta. É isso. A esse juntas o Vai, Ivanovic, que para mim não pode passar em claro. Quer dizer, um clube como o nosso, de um campeonato como o nosso, de um país como o nosso, em que os dirigentes todos os anos nos relembram, temos que vender para equilibrar contas. O rigor financeiro tem que ser tão grande, porque realmente é difícil obter receitas. A leviandade com que se gasta 20 e tal milhões num jogador que um ano depois É emprestado. é emprestado por 2 milhões e meio. Claro que não há opção de compra, vamos ver o que é que acontece no final da temporada. Quer dizer, nós temos que questionar estas coisas. Nós não podemos simplesmente deixar passar
Olha, mais um que não resultou e gastou-se X milhões. O Sudakov não resultou, gastou-se X milhões. E é só porque depois nos vem dizer que é preciso haver rigor financeiro, é preciso haver equilíbrio. Claro. Não é? E que se falha um ou outro alvo, está tudo certo, faz parte do futebol. Eu acho é que o Benfica tem falhado demasiados alvos caros. É que falhar um Obrador. Sim, tudo certo. Opá, ok. Mas então, era aquilo que há pouco dizíamos, se meter um jovem da formação, que à partida não deve falhar, porque está dentro de casa, Sim, conhece, sabe integrado à sobre ele. cultura, não é? E, portanto, à partida, se chega ao plantel sénior, não pode ser para falhar. Mas se esse jogador entra na equipa e as coisas não correm bem, a gente até percebe. Agora, quando se compra um jogador que custa 30 milhões, 25 milhões, 20 milhões, e ele falha, há muita gente que falhou antes de ele falhar. Claro. E claro. esse ponto, para mim, é o ponto central. Portanto, agora se vem o Palhinha ou um central, eu acho que virão os dois. Ok. Quem são os jogadores? Pá, não faço ideia. Não fazemos ideia. Porque o Benfica está financeiramente numa situação muito delicada, Certo. sem Champions. Liga Europa à partida, quero acreditar que vamos conseguir, agora vamos jogar com o Aros. Horus. Tu não brinques com isso. Aros, Horus, vamos por aí. Duas coisas importantes. Sempre que jogamos com o Aros, fomos à final dessa prova europeia. Portanto... Uma ganhamos, outra perdemos. Pois, Faz parte. faz parte, mas fomos a duas finais depois de jogar com eles, o que significa que aquela nossa aposta de irmos para Frankfurt, não é? Continua de pé. Continua de pé. E eu gostei muito. Malta, obrigado. Muita malta a dizer, vemo-nos em Frankfurt, gravamos o canto em Frankfurt. Malta, Como diz gravámos em Frankfurt. Gravamos em Frankfurt, isso está fechado. Está fechado. E o Miguel também vai. E o Miguel também vai. Em último caso, vamos os três a Frankfurt, bebemos uns canecos, vemos lá a final entre o Crystal Palace e o Horus. Nós juntámos assim bem juntinhos, com 2 microfones daqueles de mão, e o Miguel grava-nos com o telefone dele. Tranquilo. Muito bem, vamos fechar este capítulo porque há outro assunto desta semana que eu acho que é relevante, que tem a ver com a petição do Benfica para... Sim, dás meia hora para falar disso? Não tens meia hora. Meia hora de programa tens no máximo 15 minutos. Não, porque é uma questão importante. É uma questão importante, portanto, contextualizar rapidamente, obviamente que a malta que nos segue saberá disto. O Benfica lançou uma petição para se congelar o modelo dos direitos audiovisuais aprovado há 4 meses. João, a minha questão aqui é: vem tarde, mas ainda bem que vem? E porquê é que o Benfica não tomou esta decisão mais cedo, por exemplo? São duas perguntas que eu lanço. Tudo isto é muito difícil, claro, de discutir e de falar, embora eu diga que a direção do Benfica chega tarde, mas chegou. E, portanto, eu também sou dos que acha que o que está em cima da mesa não é uma boa proposta, mas na minha opinião não é uma boa proposta para o Benfica e não para ninguém. Todos. Portanto, para todos. É esta a minha leitura. E eu queria tentar fazer uma espécie de reflexão sobre isto tudo, porque o que é que poderá ter levado a este atraso? O Benfica, por alguma razão, teve um momento eleitoral há quase um ano, e os resultados esportivos também não ajudaram, continuam a não ajudar, claro, não é? Mas o que é verdade é que o contexto em que o Benfica estava não era fácil entrar nesta disputa, digamos assim. Depois também acho que havia uma espécie de comprometimento que resultou do apoio de Rui Costa à candidatura do Pedro Proença, sim. de quem eu talvez sinta que o Rui Costa se terá a afastar um bocadinho por força dos últimos acontecimentos e os últimos sinais indicam etc. isso. Não é? Sim. Portanto, se for isso, e esta for uma atitude de Rui Costa do género, desculpem lá, mas eu apoiei até onde tive que apoiar, neste momento eu não posso continuar nisto, admito que seja isso. Ora, vamos lá ver. Imaginem que temos um produto para vender, este produto valia 100 euros. Se fosse dividir, por exemplo, por 20 equipas, dava 5 euros a cada equipa. Podia ser uma lógica. Tínhamos 20 equipas, não são 20, Esta é a parte em que o professor de matemática não, mas vai no brilhar. fundo era, se o critério é igual para todos, Claro. então vamos dividir os 100 euros por toda a gente. 5 euros para o Académico de Viseu, 5 euros para o Benfica, 5 euros para o Sporting, por aí vai. Certamente a esta hora estarão todos a dizer, bom, está bem, eu também percebo que não seja a mesma coisa dar 5 euros ao Casa Pia e 5 euros ao Benfica. Claro. O Benfica há de gerar muito mais receita e muito mais notoriedade. Ok. Então vamos a um outro argumento que era, por exemplo, dizer assim, o Benfica
vale um quarto, o Porto vale um quarto, o Sporting vale um quarto e os outros todos juntos valem o outro quarto. Dava 25 euros a cada um. Ora, tudo isto poderiam ser cálculos que nós podemos fazer com diferentes critérios. Podemos depois pegar no critério de classificação. Certo. A equipa que ganha mais recebe mais. Pensemos que, por exemplo, isso não vai equilibrar nada. Não. Vai Porque manter as coisas como vai estão. manter as coisas e vai ampliar, porque se o campeão que tem mérito desportivo recebe muito mais que o que desce, então o que O desce fosso não estará vai-se sempre... aumentar. Exatamente. Podíamos Acabado. inverter. Bom, mas também não faz sentido inverter e entramos aqui numa discussão Sim. muito complicada. É um assunto Agora, complexo. é muito complexo, muito complexo. Agora vamos imaginar que o Benfica tem estudos que dizem, que mostram que o Benfica é responsável por 50% das receitas de tudo Geradas. isto. Porque é que o Benfica há de abdicar, e eu estou aqui a falar enquanto sócio do Benfica, porque é que o Benfica há de abdicar do valor que considera justo, que são 50%, 49%, 40%, não sei qual é o valor, e passar para os tais 25%, que eu estava agora a dar este exemplo. Pensemos, uma parte muito importante do capital neste momento dos clubes, e agora eu vou dizer SADs da primeira divisão, estou a falar do Rio Ave, do Académico de Viseu, Sim. podemos ir ao AVS, Já aos são Belenenses bastantes. desta vida. São bastantes já. Já são muitos. Faz sentido, e eu estou a falar do Benfica porque eu estou a falar no canto do Benfica. Claro. Porque se eu estivesse a falar no canto dos meus amigos do Porto ou do Sporting, diria coisas semelhantes usando outra palavra. Se o Benfica tem esta capacidade de gerar receitas, faz sentido que eu vá abdicar da minha receita para dar ao Olympiacos? Pois. Faz sentido que eu vá abdicar da minha receita para dar ao Hoffenheim? Entendo. Percebes onde é que eu quero Entendo chegar? perfeitamente. É que nós não estamos aqui a falar de algo que vá melhorar diretamente o futebol. Porque a minha pergunta é, o que é que foi feito para melhorar o produto? Porque o outro raciocínio a seguir seria, não, se nós em vez de termos um produto que vale 100 euros, passarmos a ter um produto que vale 200, Sim. então aí todos vão ganhar. Pensemos, em comparação, os melhores estádios estão criados. Vimos o Académico de Viseu ontem, que parece que fez um investimento Fazer ali muito um interessante. lifting muito bonito. Onde é que o Benfica vai jogar com o Casa Pia? Claro. Vocês já viram bem a quantidade de jogos que há na Primeira e na Segunda Liga que não se realizam nos seus estádios pelas razões mais diversas? Já viram, por exemplo, que parte do campeonato de futebol de praia joga-se em relevados? É. Não é? Na Reboleira ou no Funchal. A Supertaça Ou em foi Coimbra. disputada ali no Areal de Canidelo. Não é? Vocês já viram algum país onde as transmissões televisivas, as câmaras, estão apontadas para um sítio onde não há público? Há algum em Espanha, França, Itália, Alemanha, Houve ontem, Inglaterra? no Braga, contra o Dinamo de Minsk lá. Nem foi na Bielorrússia, foi noutro país. Foi na Bulgária? Foi na Bulgária. Ok, pronto. Estamos de acordo. Aqui em Portugal, vocês ligam a televisão e se vos calha uma bancada com público é que é exceção. Sim. Isto é vender o produto. Usurar. E desculpa aqui, Força, porque força. tocaste aí num assunto que me é bastante caro. Força. E não raras vezes, quando estou a ter este tipo de discussões, fazem-me sentir que eu estou a falar de algo menor. Que lá estás tu a olhar para esse... Eu não acho que seja um detalhe. Não é e um quando detalhe. estás a querer vender... Isto é tão simples quanto isso. Tu quando queres vender algo, tu embelezas a loja e embelezas o produto. Não partes do princípio que tudo sujo e tudo partido, que alguém te vai dar dinheiro só porque vê valor nisso. E eu faço sempre aqui este parênteses. Eu entendo que o país não tem recursos ilimitados. Eu entendo que o nosso futebol, cá está, possa não gerar o mesmo tipo de receita que outros países geram, mas há uma base comum de cuidado, de atenção, de prioridades que eu acho que se pode e se deve ter. Claro. Não é? E está aprovado, porque há clubes em Portugal, há instituições em Portugal, há câmaras em Portugal, porque depois, em relação aos estádios, o que eu percebi esta semana, porque eu falei várias vezes desse assunto, há sempre depois a questão, mas há estádios que não são do clube, são das câmaras, e as câmaras não querem investir dinheiro. Há o caso flagrante do Famalicão, há muitos anos, o estádio do Académico de Viseu também é camarário, não é do clube. Mas aí, meus amigos, se há uma liga profissional, toda a gente que tem, direto ou indiretamente, responsabilidades no produto, tem que se conseguir sentar e definir prioridades. Se o Casa Pia não consegue ter um estádio para jogar, sai da liga e venha outro que consegue. E isto vale para tudo, porque não pode ser apenas uma SAD com dinheiro estrangeiro
que depois nós não sabemos exatamente o que é que aquilo é. Sim. Porque depois, no dia em que o dono da BSA, do IFVS, ou se quiser ir embora, vai isto. Isto de forma muito simples, não é? Obviamente, mais uma vez, estamos a falar de coisas muito complexas e muitas vezes nem eu, nem o João aqui temos todos os dados acima da mesa, porque nós não integramos SADs, não integramos grupos de investidores, não integramos a Liga e, portanto, muitas das vezes falamos aqui e pedimos até que alguém que tenha esse conhecimento comente e nos eduque. Mas eu acho que faria todo sentido uma liga, que é quem tem a responsabilidade suprema de organizar e definir as regras, diga, sim senhor, vocês querem, vem um grupo de investidores externos e diz, querem investir no clube A, B ou C, sim senhor, é permitido, a lei do país permite, mas estas são as regras. Vocês têm que investir X nas infraestruturas, porque a sensação que eu tenho é que depois é um bocadinho cada um gasta o dinheiro onde quer. Não é? Há um conjunto de regras que têm que estar definidas e ninguém vai conseguir competir se não tiver essas regras. Não chega à segunda divisão nacional, vamos imaginar que tínhamos a primeira e a segunda. Na segunda divisão não entra quem não tiver estas condições. Isso significa retirar de lá 10 ou 12 equipas e fazer subir outras 10 ou 12 para que se faça alguma coisa. Agora, o que está a acontecer é diminuir o produto. Porque não te esqueças que nós estamos a falar da televisão. Não é? Sim. Estamos a diminuir o produto. O valor do produto é menor. E, portanto, o bolo a dividir por todos vai ser menor. E, na minha opinião, há aqui uma questão central, e era aqui que eu ia fechar isto. Exatamente. Porque eu depois ainda queria falar de um outro tema também grande. Quanto ao timing, eu acho que o Benfica vem tarde, mas vem a tempo. Queria só sugerir que a direção do Benfica fizesse duas coisas. Uma passasse da subscrição apenas online, porque é possível, para a subscrição junto aos estádios e pavilhões onde vão estar benfiquistas. Portanto, vamos lá criar uma máquina que permita ter pessoas com bancas a recolher assinaturas. E, portanto, junto ao Estádio da Luz e junto agora ao Estádio em Rio Maior, bancas, pessoas identificadas a recolher assinaturas junto de benfiquistas com o seu cartão de cidadão para ser válido. E depois que as casas do Benfica possam também ser centro de recolha de assinaturas, porque obviamente eu acho que é preciso que o Benfica tenha um grande número de assinaturas para que isto seja discutido, seja questionado a bem do futebol. Sim. Na minha opinião, é óbvio que a seguir entramos naquela discussão, mas se então vocês querem jogar sozinhos, se querem, criem uma liga só para vocês. Gente, isto vale para tudo. Se é para jogarmos a sério, então o Benfica também tem que entrar em campo para jogar a sério. E o Benfica tem sido um clube que tem, de facto, valorizado o espetáculo. Nós aqui até vamos muitas vezes criticando o efeito de espetáculo que às vezes se cria no Estádio da Luz, mas em bom rigor, 150 mil pessoas ou mais dentro do estádio, mais do que qualquer um dos mais outros. Perto dos 60 do que dos 50. Mais perto dos 60 do que dos 50. Uma dinâmica nos jogos fora inacreditável. Vão ver o top de audiências, os jogos do Benfica estão lá. Portanto, há uma série de indicadores. Não estou com isto a dizer que o Benfica deve receber o dinheiro todo e que os outros não é nada disso. Agora, que o jogo tem que ser, o produto, o campeonato tem que ser melhorado e depois então vamos discutir como é que ele se A grande questão aqui é, o futuro tem que ser moldar a nossa liga em torno do Benfica e dos outros dois, vamos ser claros também nisso, ou seja, elevar o nível para eles... Incluir o Braga, talvez... Sim, ou seja, aproximar dos de cima e não tentar nivelar por baixo. E que o Benfica, o Porto e o Sporting têm que ter condições de continuar a ser competitivos na Europa. Não? Só para fechar o tema, quando se começou a falar da questão da centralização dos direitos audiovisuais, eu lembro-me, ainda não havia canto, eu creio que eu ainda participava no Ataque Rápido, e eu deixei uma preocupação na altura no ar, porque fui olhar para vários países em que esse processo foi feito, com modelos cada um diferente, mas a base da centralização estava lá. E o que se percebe, e eu dou, por exemplo, o exemplo da Liga dos Países Baixos, da Holanda, foi que é verdade que subiu um nível médio, mas também não deixa de ser verdade que retirou muita capacidade aos grandes clubes desse país, ao Ajax, ao Feyenoord, ao PSV, de internacionalmente, na Europa, serem um bocadinho mais competitivos. E a verdade é nós criticamos muitas vezes, mas quer Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, o Sporting se calhar mais nestes últimos anos, o Porto há muitos anos, o Benfica com oscilações, mas também com participações interessantes, têm sido quase sempre muito mais competitivos do que o Ajax, do que o PSV, do que o Feyenoord. Já nem quero falar do Anderlecht e do Clube Bruges,
Portanto, é preciso cá está, prioridades, é preciso perceber onde é que queremos colocar o futebol português e onde é que está o equilíbrio de tentarmos arrastar toda uma série de clubes para um nível médio superior sem retirar alguma competitividade aos nossos grandes clubes internacionais. Se eu, enquanto sócio do Benfica... Claro que depois entra aqui a questão do dinheiro mal gasto e nós temos falado no Benfica aqui nesse dinheiro mal gasto. Se o dinheiro do Benfica vai para melhorar, eu até podia entrar nesta, melhorar clubes portugueses, a média dos clubes portugueses, até vamos a isto. Certo. Mas é que a sensação que eu tenho é que não é essa. É que nós estamos a melhorar apenas empresas privadas cuja circulação do dinheiro há de ser não sei o quê, e eu sinceramente não tenho que dar para esse peditório. Porque no dia, e essa é a linha vermelha que eu já o referi publicamente mais que uma vez, Sim. no dia em que o Sport Lisboa e Benfica SAD não for detida na sua maioria, 50+1, pelo clube, é a linha vermelha para deixar de ser do Benfica. Portanto, para mim é muito clarinho. Eu não quero que o Benfica seja tomado por um árabe e não me venham falar do PSG, das vitórias, dos sítios, do Liverpool. Não estou nem aí. É a minha linha vermelha pessoal. Certo. No dia em que isto acontecer, eu deixo de ser do Benfica. Não sei se é possível eu deixar de ser do Benfica, mas é a minha racionalidade a dizê-lo. Cá estaremos nesse dia, João. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A única coisa que eu acho que tu podes esperar é que não seja no teu tempo de vida. E estás-me a desejar uma longa vida, então. Muita, quem dera. João, eu sei, eu vou-te dar aqui 2-3 minutinhos, aliás, aos dois, até porque isto depois vai encaixar também na minha figura da semana, que hoje é mais metafórica do que objetiva. Queres passar para o outro grande tema que tu tinhas, dos penaltis? Quero. Eu quero falar do assunto, não é sobre os penaltis, até porque eu em jeito de brincadeira, mas a sério disse aqui que ao ver o jogo do Porto não há discussão possível. São 2 penaltis claros, obviamente depois o ruído que se cria à volta, eu acho que muito é por maldade, muito é por ignorância e poucos são os que realmente vão à questão importante. A mim o que mais me chocou, e pronto, já vai entroncar um bocadinho na minha figura, é a reação a seguir, não é? O discurso, estamos a bater outra vez no mesmo. Que não é valorizar o produto. É isso, a malta elogiou muito a resposta do Rui Costa, que eu entendo, até foi uma tirada que para o Rui Costa até foi boa, não é? Até quando ganham falam de nós, mas eu não quero nada disso sequer. Eu não quero que... E aqui, e vocês sabem, e há muita malta do Porto que nos segue, muita malta do Sporting, sempre com muita educação e elevação aqui, mas não havia necessidade do Porto no pós-jogo em que ganham um jogo clarinho, tranquilo, 2 penaltis que não merecem discussão absolutamente nenhuma. Aquele texto, aquele discurso que veio a seguir a apontar ao árbitro, a apontar ao Benfica, para quê? Para quê? Qual é o problema? Estamos na primeira jornada do campeonato, qual é a necessidade disto? Olha, eu queria falar disto estamos no episódio 34, digamos assim, não é? Sim, exato. 34. Se medirmos por empates, sim. Por empates, 34. Porque, em bom rigor, nós nunca falamos dos nossos adversários. É uma regra que vamos dando um outro apontamento. Sim, mas não é. E muito menos do ponto de vista, indo para este assunto. Mas eu queria não é? hoje trazer isto e se calhar será, não sei se será a primeira, mas parece-me que sim. Se vai ser a última ou não, veremos. Porque eu também acho que o Benfica deve colocar-se neste jogo e colocar as coisas onde elas têm que ser colocadas. E não é difícil jogar este jogo se for preciso jogá-lo. Pois. E estou a fazê-lo porque numa altura em que até nem correu bem com o Benfica. Há um personagem, digamos que mítico da narrativa benfiquista, que era o Cota de Bigode. Ele nasceu aqui em Valadares. Nasceu em Valadares. Verdade, a sério. Mais próximo de nós do que nós pensamos. É verdade. Perdeu-se na Crimeia, na guerra que houve na Crimeia, pelos vistos lá continua, não é? E ele tinha uma frase com que encerrava todos os episódios, que era uma espécie de um dogma na ciência benfiquista, que todos os benfiquistas sabem, e eu também estou convencido que todos os adeptos dos outros clubes sabem, que é fé no pau e penalti para o Porto. Estas coisas dos penaltis são o que são, e não está aqui em causa se são justos ou se não são, porque já lá irei. O que nós sabemos muitas vezes é que qualquer benfiquista entre nós, às vezes recebe-se uma mensagenzinha ou outra, olha, o Porto já marcou. Certo. Já sabemos que foi de penalti. É sempre assim. Todos nós sabemos isso. Só que também é verdade que estes penaltis é um bocadinho como a astrologia. Opa, dizem tudo e o seu contrário. Porque certo. Depende sempre da forma como se olha. Exatamente. Para... Se tem mais penaltis, né? Se tem mais penaltis, é porque atacou mais e, portanto, joga mais na área do adversário.
é natural que tenha mais penaltis. Se tem menos penaltis, se calhar os árbitros são contra nós. Portanto, isto dá para tudo e mais alguma coisa. Tudo. Agora, é verdade que o presidente do adversário veio falar disto publicamente. E eu digo presidente do adversário porque continuo a insistir naquela coisa de não dar nome aos clubes que jogam na casa. Mas enfim. Eu fui comer a um restaurante, tu imagina isto, fui comer a um restaurante que tinha uma sobremesa. E a sobremesa era nada. Estava escrito lá nada. Nada. E custava 5 euros. 5 euros por nada? 5 euros por nada, meu. E eu achei assim, tu queres ver... Mas o nada até era muito bom. Era um conjunto, claro. Então, leite creme... Nada. 5 euros. O que é o nada? Vai ter que arriscar. Bem ou nada. E veio. É como aquelas boxes de surpresa. Tal e qual. E eu confesso que depois disto achava que era a coisa mais absurda que eu tinha ouvido. Mas não, quando ouvi o presidente do clube adversário a fazer as declarações que fez, senti claramente que ainda era mais absurdo. E não está aqui em causa saber se os penaltis eram ou não eram justos. Porque nós podemos ir olhar para isto e há números inacreditáveis, que vale para todos. Pensemos assim, desde 2008, 2009, ok? 17 anos. Podemos ir a 10 anos, podemos ir a 4 anos... Isto é um blog que se chama Influência Arbitral, que fez a lista, não estou sequer a falar de opinião, se foi bem marcado, mal marcado, porque factual. Depois destes números, certamente, os adeptos do clube adversário o que irão dizer é está bem, mas estes foram todos justos e aqueles foram todos inventados. Para vocês terem uma ideia, o Porto teve 165 penaltis, o Benfica 139 e o Sporting 150. O Porto teve muito mais penaltis que o Benfica. Mas o que é verdade é que depois isto não resulta no número de golos marcados. Porque o Benfica marcou muito mais golos. O que significa que também atacou. Pensemos assim, qual destes 3 teve menos penaltis contra? Já todos sabemos a resposta. Se depois a seguir, outra curiosidade. Não há nenhum árbitro que tenha marcado mais que 2 penaltis contra o Porto. Nenhum. E eu quase perguntaria, podia ter sido a pergunta da semana, quais são os árbitros que mais penaltis marcaram contra o Benfica? E quase todos nós, sem grande dificuldade, acertaríamos. Eu vou dizê-los para Artur Soares Dias, 9 penaltis. Rui Costa, Jorge Sousa, Pedro Proença, Hugo Miguel. É disto que nós estamos a falar. Qual é a única grande equipa dos 4, vou juntar aqui o Braga, que tem saldo positivo nos penaltis? A única dos 4. Já sabemos qual é a resposta. Ou seja, olhemos por onde olhar, vamos sempre bater no mesmo. Isto desde 2008. Mas se fôssemos aos últimos 4 anos era igual. O Porto tem um penalti a cada 7 golos que marca. O Benfica tem um a cada 12. É quase o dobro. Reparem, eu só fui buscar estes números todos e não estou com isto a dizer que o Porto ganhou mais ou ganhou menos. A contextualização aqui é importante, porque vem no seguimento de declarações que para mim são completamente desproporcionais. É só isto que eu queria fazer, ou seja, estamos a falar de uma... No tempo, 17 anos. Não faz sentido no tempo, porque não havia motivo absolutamente nenhum para aquele tipo de declarações. Nem houve declarações públicas do Benfica a referir-se nada, nem do Benfica, nem do Sporting, nem de ninguém. Ou seja, isto para dizer que estamos a falar de um ciclo de 17 anos, estamos a falar de um ciclo onde o Porto ganhou, o Benfica ganhou, o Sporting ganhou. Malta, não está aqui a discutir, obviamente a seguir podemos ir discutir. O que é verdade é que todos estes indicadores que eu aqui coloquei, e podia buscar outros, batem sempre no mesmo. E portanto, eu também acho que às vezes a comunicação do Benfica, não indo a jogo, devia ser factual em algumas destas coisas. O que eu estou com isto a dizer é que, de facto, há um fio condutor. E esse fio condutor é com os meus olhos de benfiquista, claro, porque eu sou benfiquista. E, portanto, é como vos digo, é como a astrologia. Cada um olha para as coisas como quer, não é? Obviamente. Mas eu quis trazer isto aqui hoje, não na perspectiva do coitadinho, porque não foi por causa disso que nós empatamos com o Académico de Viseu, mas também vi lá um lance no jogo com o Académico de Viseu que bate na mão de um jogador do Académico que provavelmente poderia ser penalti noutras circunstâncias. Sim. Eu podia ter sempre este tipo de discurso. Era aí que eu ia chegar. E para colocar o ponto final... E como é a primeira vez que falo disto? Sim, neste assunto... Eu acho que essa é a questão mais relevante a retirarmos disto. E encaixando no tema anterior da valorização do produto, da valorização do campeonato, da valorização positiva do nosso futebol, há 2 caminhos.
O caminho de tu tens lances duvidosos no teu jogo e optas por não os valorizar e deixar seguir a vida, que foi o que aconteceu com esse lance no jogo do Benfica Académico, ninguém se queixou, não se queixou o Marco Silva, não se queixou o Rui Costa, não se queixou ninguém. Ou tu podes seguir pelo outro caminho, que ganhas um jogo tranquilo e segues a tua vida e optas por falar dessa questão. Eu não gosto, e eu critico, há provas públicas e privadas desta minha posição. Eu não quero que o Benfica use a arbitragem Absolutamente. para desculpar o que quer que seja, e pior ainda, porque o Porto não usa, neste caso Vilas Boas, porque foi assinado por ele, as declarações são de Vilas Boas. Pior do que usar a arbitragem para desculpar é usar a arbitragem quando nem sequer há motivo para desculpar, ou seja, é apenas e só para manter o tema na praça pública. E a pressão? E a pressão. Não tenho dúvidas disso. Eu Até porque critico os o dados Porto, como já critiquei o Benfica, e a minha posição em relação à anterior direção e ao anterior presidente também é subejamente Mas conhecida. repara, mesmo os números que o Vilas Boas coloca em cima da mesa não são números rigorosos para a mensagem que ele quer passar. Porque o que ele quer dizer é o Benfica é o clube mais favorecido na Liga Portuguesa. Ele misturou dados às provas europeias, onde o Benfica fez muito mais jogos que os outros, etc, etc. Mas qual eu desculpem estar a bater nisto, e isto é para os poucos esportistas que se poderão cruzar com o nosso episódio. Para quê? Para que falar disto na primeira jornada? É uma questão de comunicação e de ganhar poder e protagonismo e manter a pressão. A questão é que o mote está lançado. Isto vai se arrastar durante 34 jornadas, mais a Taça 33 de Portugal, agora. 33, mais a Taça da Liga, e depois ainda se mete a Europa pelo meio, e não saímos disto. E o nosso produto vai chegar ao dia em que vai valer, sabem o quê? Zero. Bola. E aí podemos pedir a suspensão de todos e mais alguns modelos, porque não haverá modelo possível para salvar isto. Alguém escrevia há dias que a Liga Portuguesa está a caminhar para o mesmo espaço onde a Volta a Portugal está. Sim, foi Que deixa o Pedro... Sim, mas também é uma personagem um bocado também dúbia, é uma não é? personagem. Portanto, Mas depois deste se o ponto futebol de vista, português chegar a esse ponto, também é culpa dele. muita culpa dele. Muita culpa dele. João, vamos avançar para a figura da semana. E eu vou ser muito breve, até porque já falamos disso aqui. A minha figura da semana é metafórica e é a figura triste com que já arrancamos este campeonato, com essas declarações, com o sublinhado que já se coloca nos assuntos errados para se debater semanas a fio. E não posso deixar de passar também algumas condições lastimáveis de alguns estádios que tivemos na primeira jornada, ao relevado da Reboleira. Toda aquela imagem é deplorável. Eu adoro o Marítimo, adoro o estádio do Marítimo, acho que é um clube que faz muita falta. Percebo que está numa ilha, num contexto climático difícil para conseguir ter relevados, mas tem que fazer um esforço, porque aquele relevado também, eu vi o jogo com o Casa Pia, não estava bom o relevado, e portanto isto não muda, né? Como é que é? Vira o disco e toca ao mesmo, e portanto a minha figura da semana é esta figura um bocadinho triste que tivemos já no arranque do nosso campeonato. Ok. A minha figura da semana é o Prestiani, pela afirmação... Eu pensei nele, mas já tinha sido da minha semana passada. Que eu reafirmo como o jogador mais em foco e com maior protagonismo da equipa de futebol do Benfica. Portanto, a minha figura da semana é o Prestiani, que está aí em grande forma. Muito bem. Então vamos à memória da semana. E a memória, vamos aproveitar para responder à pergunta. É isso. E depois eu digo a minha. Ok. A minha memória vai ligada com o número 4 e com o Luizão, que eu já referi. O Luizão faz 538 jogos, marca 47 golos e esteve por cá 15 Para mim só marcou um. Só marcou aquele gol de Sporting. É curioso que nessa época ele só marca um outro golo. Só marca 2 golos. Não, no campeonato. No campeonato. Com o Estoril. Sendo que o outro gol foi marcado pelo Mantorras, porque foi ver isso. O Luizão chega cá vindo do Cruzeiro, era já um jogador com cartel, não é? E eu acho que entre nós benfiquistas andamos aqui muito na dúvida sobre o que é que significa Luizão. Um homem que ganha 6 campeonatos, 3 taças, 4 supertaças, 7 taças da Liga, 2 finais europeias. Em número de jogos só está atrás do Nené. É o defesa, um dos defesas com mais golos e tem de longe o recorde de jogos europeus.
É um homem com um currículo Sim. inatacável. Eu acho que os pontos de interrogação surgiram no pós-caso para este ano e Ai, mas, Vinícius. sim, mas Antes também há a uma questão de série ele querer olha, sair e eu não fui querer ver, sair. exatamente. Olha, Sim. mas eu lembrava-me e fui investigar. Lembro-me de um problema com o Katsouranis em que se pegaram os Sim, dois num campo sim. Mas isso e tiveram tá os dois bom. que sair Isso faz parte. do campo. Lembro-me de ter empurrado um árbitro, lembras? Na Suíça, Alemanha, na Suíça, ou na Suíça, ou na Alemanha. com o Foi Christian Fischer castigado, sim. contra o Düsseldorf. Exatamente, Fortuna, na Alemanha, em exatamente. 2011. E depois a forma como ele sai do Benfica, que nem foi bem uma despedida, foi assim Sim. uma coisa um bocado mal amanhada. Depois todos os problemas pessoais, porque ele continua dentro da estrutura, mas depois houve problemas pessoais Sim. que têm a ver com a pessoa Sim. e que Levaram a saída. e que levaram à saída. Porque eu acho que o Benfica tinha feito uma transição boa para ele se manter na estrutura Sim. e ele não foi capaz de manter essa capacidade e essa competência. Mas eu não vou colocá-lo no pacote no sentido positivo, no grupo das lendas. Mas acho que tem lugar na moral. Isto é, comparando com o nosso presidente, é sempre a referência que eu coloco. Certo. O Luizão está a léguas. Sim. A léguas, não é? Se o Rui Costa tem direito a estar no Sim. moral, No moral, o Luizão merecia uma estátua. o Luizão merecia uma estátua. Desportivamente falando. Desportivamente falando. Depois é óbvio que aquela coisa, todos os verões arranjavam maneira de se ir embora Sim. para ver se era aumentada, etc. Mas eu acho que o Luizão, pelo que ganhou e pelo que representa, tem que ser reconhecido por nós Sim. como um grande jogador que passou pelo Benfica. É um assunto. O Luizão é um assunto difícil. E é quase tabu tu disseste entre que não nós, o não é? colocas no grupo das lendas, mas eu falo por mim. Temos que ser também aqui intelectualmente justos muitas vezes, porque também já disse aqui que para mim lenda não é só. Tem que ganhar. Tem quem é? Tem que sair e tu olhares para os números, né, para os troféuzinhos, e quantos mais lá estiverem no palmarés daquele jogador, tu mais sobes na escadaria. Ó Duarte, nós há bocado meio a sério, meio a brincar, às vezes parece, quando nós falámos do Gamarra, até parece que o Gamarra foi uma Sim. pessoa mais, não é? É E isso. o Gamarra esteve casa a 7 jogos e não ganhou nada. É o romantizar o passado. Não é? Romantizar E o passado. O Luizão, de facto, é um homem Eu com acho uma que é a carreira. lenda. Entra para o capítulo. Sim. Vamos na segunda divisão das lendas. Pronto, isso a divisão depois já podemos escolher. Eu Mas percebo, pronto, eu fica percebo aqui- quem não o põe. Mas fica aí para a malta comentar. Sim, Pá, digam-nos isso. o que é que vocês um bom pensam. assunto. Porque é um tema entre os benfiquistas. Digam, Luizão, lenda, sim ou não? E depois podemos ir segunda divisão das lendas, se formos muito simpáticos. A minha memória da semana encaixa no número 4 e encaixa nos centrais, porque é tema, andamos à procura de centrais, e eu fui ver a lista dos números 4 e há lá um nome que eu vou só trazer, memória no sentido de o lembrar, porque eu acho que nos daria um jeitaço tremendo hoje se não tivesse tido uma grande lesão, que é o Lucas Veríssimo. Apareceu-me lá o nome e eu lembrei-me, e o Lucas Veríssimo? Tu achas que ele teria sido um grande jogador? Acho. Eu acho que ele era um grande jogador já. Acho. E ele está a jogar ainda em algum... Confesso que não faço ideia. Ele estava no Brasil, ele esteve nas Arábias, acho eu, e depois creio que voltou para o Brasil. Mas não sei, mas tenho esta memória do Lucas Veríssimo como alguém que nunca cumpriu, porque não pôde, né? Teve uma lesão gravíssima, depois aquela recuperação, pelos vistos, também não correu nada bem, e perdeu-se ali um central que eu acho que, olha, hoje caía que nem ginja ali, no lugar do Langlais. Portanto, a minha memória da semana vai para o Lucas Veríssimo, um abraço, esteja ele onde estiver. João, acho que Não, batemos pera. em tudo e todos. Hoje- Não, tu hoje- esqueceste Oh, malta. da semana passada. Eu, a propósito do... Sim, uma Verdade. referência de um livro que eu acho que vale a pena todos lerem. Um bocadinho... e por isso é que a semana passada eu me lembrei de o trazer, porque havia aquela possibilidade em relação à FIFA Sim. passar a ser vendida ou não, Sim, etc. pois. Falou-se todas essas coisas. Pensem o que tem sido a interferência de Trump e da FIFA do que é a Liga da Arábia Saudita E por aí fora, muita coisa. e por aí fora. E este livro incrivelmente escrito pelo Cristóbal Vilas Boas Salas, que é um escritor que eu não conhecia, creio que jornalista. O que é curioso é que eu identifiquei no Instagram e ele comentou e respondeu, Muito foi muito bem. simpático. Um livro que eu acho que vale a pena ser lido. Jornalistas e escritores, tudo Sim, gente boa. tudo gente boa, que escrevem coisas boas. Escrevem coisas boas. Fica aqui esta referência, o futebol e o fascismo, para entender muito do que temos hoje, e até porque também foi tema na semana do Benfica a presença de uma bandeira da Palestina na recepção ao autocarro. ao Académico Viseu.
e ao autocarro. O futebol e a política nós podemos gostar pouco ou gostar muito, e eu não vou agora entrar obviamente nessa discussão. O futebol é hoje, se calhar, o maior acontecimento sociológico que existe, não é? Sim, E portanto não tínhamos ilusões. A política quer interferir aqui, e o futebol em si mesmo também política, não há volta a dar. Sim, sim. E portanto as manifestações políticas, pensemos no que foi a censura ao hino do Benfica, Por exemplo. não é? Pensemos de uma série de coisas que foram acontecendo ao longo das nossas Penso eu histórias. no obelisco da homenagem a Mussolini à porta do Estádio Olímpico de Roma que eu trouxe aqui a semana passada. Fala Fiquei nisso. chocado. Isso, fala nisso aqui neste livro. Fala de muita coisa que eu acho que vale a pena ser lido. Portanto, fica aqui esta referência, o futebol e o fascismo, como uma referência da literatura para fechar Muito bem. o programa. Futebol e política, não sei, mas futebol e cultura, isso sim, sempre de mãos dadas. João, obrigado e... Viva o Benfica!